Junto às primeiras aprovações de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, surge uma iniciativa que reúne organizações ligadas à divulgação científica, entidades científicas, artistas e personalidades públicas para criar uma campanha muito importante. Todos pela vacina. Sobre isso, vamos falar agora, pelas vacinas, melhor dizendo. Vamos falar agora com a bióloga e divulgadora científica do Observatório Covid-19 BR, Flávia Ferrari. Bom dia, Flávia, como vai? Bom dia, vocês estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Você também, né? Perfeito. Então tá bom. Bom, para começar, conta pra gente da campanha Todos pelas Vacinas, que oficialmente está sendo lançada hoje, é isso? Isso. A nossa campanha é uma iniciativa que reúne vários grupos de ciências, tantos grupos que já existiam antes da pandemia, quanto grupos que surgiram durante a pandemia. Então, por exemplo, o grupo que eu faço parte, o Observatório Covid-19 BR, é um grupo que surgiu em meados de março, abril do ano passado, para estudar a pandemia, dados estatísticos, modelos matemáticos, e que foi crescendo e abarcando outras coisas. A gente se juntou com a equipe Halo da ONU, que é uma equipe que já faz uma divulgação científica forte no TikTok, com um Instituto Questão de Ciência, o projeto Divulgar, os blogs da Unicamp. Então foi juntando Rede Análise Covid, juntando cada vez mais grupos, até que a gente resolveu falar, não, vamos fazer um dia de campanha, uma semana de campanha forte, para conscientizar as pessoas da importância de tomar vacina e também fazer uma pressão para que essas vacinas cheguem. Elas já estão aprovadas, por isso que é pelas vacinas, porque são duas que a gente já tem, para que essas vacinas cheguem em todo lugar e que os planos de vacinação eles possam ser tocados e as pessoas se vacinem, de fato. Sim. Flávia, bom, não preciso nem dizer, né, acaba sendo chovendo molhado, né, a gente viu muita campanha de desinformação por parte do governo Jair Bolsonaro, dos apoiadores, então eu gostaria de aproveitar esse espaço e você que está nessa linha de frente, nessa campanha, para a gente explicar aqui para leigos, né, porque eu acho que desmistificar e esclarecer fake news, né, dizer que essas notícias são falsas, eu acho que é o primeiro de tudo, né, a informação correta, a verdade é o importante. Então, já que você mencionou as duas vacinas, só lembrando, Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, a AstraZeneca. Como que funcionam essas duas vacinas? Porque elas têm funcionamentos diferentes, né? Explica pra gente. Elas têm funcionamentos diferentes, assim, a gente pode, no site, a gente criou esse site, que é o Todos pelas Vacinas, que tem todas as informações, inclusive em diversas mídias e linguagens. Então, eu vou falar aqui, mas eu acho legal também reforçar isso, porque as pessoas podem passar lá e baixar, por exemplo, áudio. Você falou de fake news, chegam muitos áudios de fake news pra gente, por exemplo, pro WhatsApp. Que se você toma vacina, ela altera o seu DNA. Então, a gente tem lá um setor no site só para você baixar áudios, para desmistificar esses áudios que acontecem, que surgem. Então, aqui, sobre o funcionamento da vacina. Isso. Primeiro vou falar da Coronavac. A Coronavac é uma vacina de vírus inativo. O vírus inativo, você coloca um vírus que não tem a capacidade de se replicar. Então é um vírus já ou morto, ou que não consiga, por alguma razão, fazer novos vírus. Inofensivo, entre aspas. Que são vacinas que a gente toma há muito tempo. Porque tem essa coisa de, é novo, é tudo novo. Não. O vírus inativo é uma tecnologia que o Butantan domina muito. Dezenas de vacinas que a gente toma no calendário nacional de vacinação são de vírus inativado. A AstraZeneca é de um adenovírus. Um adenovírus é um outro tipo de vírus que funciona como vetor. Então ele funciona como se ele fosse uma mini injeção para dentro da sua célula, para fazer o que seria o caminho normal
do vírus. O que é um vírus? Primeiro a gente tem que entender isso de uma forma mais clara. Um vírus, ele é um parasita obrigatório. Ele é um microparasita, um mini parasita. A ideia dele é entrar na sua célula e usar o maquinário da sua célula, o que você tem dentro dela, para poder se reproduzir e fazer novos vírus. O vírus ele não consegue se reproduzir sozinho, por isso que ele infecta as pessoas. No caso do adenovírus, ele é um vírus é um vírus comum de resfriado, só que ele também foi modificado para não conseguir se replicar, que tem dentro dele algumas das informações, não todas, do coronavírus. Então, ele é um vírus duplo. A ideia disso é que ele entre na célula, ele não vai entrar, nenhum deles vai entrar no núcleo da célula, que é onde está o DNA. Então, nenhum. Isso é bem importante frisar. E ali ele vai fazer algumas proteínas que o coronavírus teria e soltar no seu corpo. Só que essas proteínas sozinhas não conseguem causar infecção nenhuma. Essas proteínas não te causam nada. Simplesmente elas ensinam o seu corpo a como combater qualquer coisa que entrar com aquela proteína. E aí o seu corpo aprende a combater. É que a Coronavac ela é mais fácil de entender, porque enfim, você coloca um vírus morto ali e seu corpo reconhece aquilo como estranho. Ponto. A AstraZeneca, ela é um vetor, ela tem um vetor viral, um outro vírus que serve para colocar essas partezinhas do coronavírus dentro de você. Mas como são partes, eles não são capazes de causar infecção. Porque a infecção é quando o vírus se replica e se multiplica dentro do seu corpo. Certo. Então, não, pode falar, desculpe, eu tinha... Não, então são essas as duas diferenças, mas assim, todas são tecnologias que mesmo o vetor viral é uma tecnologia relativamente nova, mas que vem sendo estudada há muito tempo. Certo. Outra coisa... desculpa, fala. Pode falar, Flávia. Não, eu já ia para outra pergunta. É que as pessoas têm medo dessas tecnologias novas, o que é uma coisa normal e natural. A gente sempre se assusta, ainda mais numa situação dessa de pandemia. Que, nossa, foi tudo muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Só que a gente tem que lembrar que a gente vem de pandemias sucessivas, que não causaram o mesmo impacto, mas, por exemplo, o MERS era um coronavírus também. Coronavírus é uma família de vírus. Então esse é o SARS-CoV-2, porque a gente já teve o SARS. Então as pessoas já vinham estudando isso. Os cientistas não pararam de estudar isso. É porque fica parecendo que é do mais absoluto nada, né? Mas não é isso, é óbvio que não. Isso, exatamente. Eu queria... E aí agora uma outra fake news, que eu quero aproveitar você aqui pra gente desmistificar, que tá sendo bem importante. O filho do presidente, um deles, acho que é o Eduardo, que falou uma bobagem, além das muitas que ele já fala normalmente no Twitter, dizendo que ele não ia se vacinar, porque ele tem a imunidade muito forte, alguma coisa assim. E pessoas que estão divulgando nos grupos de WhatsApp, né, a tia do Zap, como a gente costuma dizer, o tio do Zap, dizendo, eu já tive Covid, eu não preciso se vacinar. Todo mundo precisa se vacinar, né, Flávia? Então, isso é uma coisa essencial, aliás, nós estávamos discutindo isso. E não precisa ser o tio do Zap. Ontem, num grupo que eu faço parte, que assim, pessoas esclarecidas, eu ouvi muito isso. Não, vamos voltar, tá tudo mais ou menos bem, porque a gente tá com o IgG positivo. O IgG é aquele exame que mostra que você tem anticorpos para aquilo. A questão é o seguinte, a gente soltou, inclusive ontem no site, aí é o Observatório e Não Todos pelas Vacinas, um alerta, inclusive, sobre a nova cepa de Manaus. O vírus muta e as vacinas acompanham isso. Então as vacinas elas vão olhando e acompanhando. A gente já tem casos de reinfecção, não um, não dois, mas a gente tem alguns relatos. Não dá para achar que por você estar com IgG positivo, por você já ter tido Covid, que você está imune de uma forma plena e que tudo bem e segue a vida. Não é igual catapora. Na verdade a gente não sabe, mas a gente sabe que tem casos de reinfecção. Então a ideia é se você foi chamado para se vacinar, se vacine. Nesse primeiro momento são os primeiros grupos, mas depois os grupos vão sendo ampliados. A ideia é exatamente essa, para a gente conseguir gerar uma imunidade maior na população
e diminuir a mortalidade, principalmente. Que essas vacinas, elas vêm principalmente para diminuir a mortalidade. Então tem que se vacinar. A gente não sabe por quanto tempo esse IgG positivo dura e nem quais são todas as cepas que ele pode pegar. Se você pegou a cepa lá no começo, em abril, e depois se reinfectou. A gente está vendo que em Manaus, por exemplo, casos de reinfecção recorrentes. Ou seja, gente, precisa se vacinar. E para a gente concluir, queria que você desse aí um serviço, né? Eu sei que tem o site todospelasvacinas.info, que tem todas essas informações que você está trazendo para a gente, né, Flávia? Mas você mencionou um outro site, né? Isso, é que, como eu disse, na verdade, somos vários grupos. Tá. E somos vários grupos que se uniram para juntar nesse site, Todos pelas Vacinas, todo o material que a gente tem de vacinas. Então, por exemplo, tem a União Pro Vacina, que faz esses áudios de WhatsApp, junto com o pessoal que faz animação, a Sociedade Brasileira de Imunologia, que já estava fazendo umas animações super legais. Então, a gente se juntou para colocar esse material junto com celebridades, artistas que mandaram para a gente um monte de coisa bacana. Vão lá ver, achar seu artista favorito no site. Mas os grupos têm seus próprios trabalhos. Certo. Então, por exemplo, o que eu falei é do Observatório Covid-19, que eu faço parte, que é o grupo que eu represento, que ontem soltou essa nota sobre Manaus no site deles. Mas mais fácil que eu passar todos os sites aqui, entra no site Todos pelas Vacinas, que tem os logos. Lá você consegue clicar e ele vai te direcionar para todas as iniciativas. Maravilha, tô vendo aqui, tá bem legal o site, então vamos lá, todospelasvacinas.info, entrem, acessem e vamos se vacinar. E com isso, eu agradeço muito a presença aqui, a participação da bióloga Flávia Ferrari, contando da campanha Todos pelas Vacinas e também ajudando a gente a desmistificar a fake news, porque eu acho que, além da campanha de vacinação, a gente também tem que fazer uma campanha pela verdade. Flávia, obrigada. Perfeito, obrigada a você. Até a próxima. Eu que agradeço. Até, tchau, tchau. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.